Olá, pessoal! Estamos no ano da família e o Papa tem pedido muito para que a gente leia, conheça e se aprofunde no assunto família através do documento, né? Amores Letícia. E eu me propus a isso no canal, porque esse canal, né, ele tem por virtude, né, buscar a virtude da obediência ao magistério, ao Santo Padre. Então, assim, eu me sinto chamada, convocada. Quando o padre pede, o Santo Padre pede, é como se eu tivesse que só bater continência e falar assim: Senhor, né, para de ler o que você está lendo e vai falar daquilo que eu estou te pedindo. Então, aqui eu trouxe para nós uma revista de Dom Estevão Bittencourt, em que ele fala de bênçãos para uniões ilegítimas, né? Bênção para uniões ilegítimas. E isso vem muito a calhar, nós estamos aqui na Pergunta e Responderemos número 232 de 1979. Por quê? Porque lá em 79, não é novidade alguma para os dias de hoje, os padres achavam que podiam abençoar uniões que não são conforme o que ensina a igreja, conforme o direito natural, conforme o que está na palavra de Deus, né? O que é união ilegítima? É a união de qualquer pessoa que não seja homem e mulher e que esteja plenamente livre para dizer seu sim a essa união, né? E com o fim de procriar e de se unir, não apenas de se unir, né? E aí a gente pode dizer o prazer matrimonial, mas também de procriar, abertura à vida. Então é um quilo de coisa que tem aí que muitas vezes os casais não querem assumir essa relação, né, para não se comprometer. Então vamos deixar em stand-by, a gente se une, ganha uma bênção lá e depois a gente vê se casa na igreja. Tem muita gente que faz isso. Ah, casar na igreja não. Então é uma união ilegítima. Para a igreja isso não tem validade alguma. Para a igreja isso é causa de uma coisa chamada fornicação, que é prática sexual fora do matrimônio, fora da bênção da igreja, da bênção de Deus para aquele casal. E por que a igreja é rígida nesse ponto? Ela sempre foi. Então Dom Estevão agora, né, ele vai nos ensinar, nos trazer luz a esse assunto. E eu já começo, não vamos pegar Amores Letícia por enquanto, mas eu achei importante pela atualidade desse tema, que nós comecemos por isso, bênção de uniões ilegítimas, né? E a partir daí a gente vai desdobrando outros ensinamentos. Aqui a gente vai buscar hoje uma leitura, né, do Evangelho, e vamos também buscar alguns ensinamentos que o Catecismo da Igreja Católica nos traz, e nosso mestre, nosso amado Dom Estevão Bittencourt é quem vai orientar toda essa reflexão, tá bom? Então vamos começar pedindo a ajuda do Espírito Santo com uma bela oração que eu trago para nós nesta terça-feira. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, Espírito de amor e de verdade, Autor da santificação das nossas almas, eu te adoro como o princípio da minha felicidade eterna. Muitas graças te dou, soberano dispensador dos benefícios que do céu recebo, e te invoco como a fonte das luzes e da fortaleza que me são necessárias para conhecer o bem e poder praticá-lo. Espírito de luz e fortaleza, ilumina o meu entendimento, fortifica a minha vontade, purifica o meu coração, regula todos os meus movimentos e faze-me dócil a todas as tuas inspirações. Ó Espírito Consolador, alivia as penas e os trabalhos que me afligem neste vale de lágrimas. Dá-me conformidade e paciência para que eu mereça fazer neste mundo penitência dos meus pecados e gozar no outro a luz eterna da bem-aventurança. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, Jesus. Manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É um belo mês, né? Para a gente começar a falar disso, mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. E a primeira coisa que eu trago para nós é: eu só consigo obedecer se eu tenho um coração humilde e manso. Porque Cristo é o símbolo maior da obediência humana, né? Deus feito homem,
plenamente obediente, conforme tudo com a vontade de Deus, né? Sendo Deus ele, né? Então não poderia ser não conforme a vontade de Deus. Vem nos ensinar que para eu ouvir, compreender, aceitar e obedecer, eu preciso ter mansidão, não ter um espírito combativo com as coisas que a igreja ensina, e obediência, que é a virtude que nos salva, né? Só obedece quem confia em Deus. Como que eu vou obedecer alguém em quem eu não confio? Eu não sei se aquela fonte é digna, né, da minha devoção, né, fonte de verdade ou não. Como que eu vou obedecer? Então eu preciso ser humilde e pequeno para ser obediente e para compreender que é na confiança em Deus que eu me salvo. E todos os assuntos que a gente traz, independente de em que contexto esteja, e agora a gente está no contexto familiar, todos os assuntos são para nossa salvação, porque nós passamos por esse mundo, precisamos reconhecer os erros, as virtudes, né? O que de prática não está conforme, por que não está conforme. Então, Dom Estevão é o nosso mestre, né? Ele sempre nos ajuda com uma clareza assim espetacular, e esses comentários que ele faz aqui valem a pena serem todos lidos para vocês, para que Dom Estevão ressoe também no coração de vocês como ressoa no meu. Aqui ele juntou um documento, né, publicado pelo jornal, né, do Vaticano, do Observatório Romano. Ele está na edição francesa, na página 3, no ano, né, de 1979, mais precisamente em 9 de janeiro. Esse documento é uma declaração dos bispos do Chile, e eles falam, né, dessas bênçãos de uniões ilegítimas. O que acontece para a gente começar, né? Ah, mas você não vai falar das bênçãos, né, dos casais homossexuais na Alemanha? Sim, a gente pode remeter tudo o que Dom Estevão falar aqui para os casais de uniões ilegítimas. Quais são essas? Pessoas que não celebram o matrimônio porque não querem ou porque são impedidas, porque já são casadas na igreja. Mas podemos remeter ao homossexualismo, né, porque é impossível que a igreja abençoe o pecado. Não é? Então, por que eu quis pegar primeiro essa questão da homossexualidade? Porque é o que está na moda. Mas eu só vou passar por ela neste momento. Os outros momentos vão ser mais genéricos ou até mais específicos para as relações que não são legítimas. Porque essa relação não é nem que ela não seja legítima. Ela é impossível de acontecer para a igreja. As outras são tidas como ilegítimas, ilegais. Mas são possíveis, né? É possível que um homem e mulher se unam a matrimônio, mas não é possível que dois homens ou duas mulheres se unam em matrimônio. A igreja nos ensina que a homossexualidade, no 2357, a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Predominante no caso que ele pode ter atração pelos dois sexos, né? A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Hoje a gente vê várias denominações para isso, né? Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. A ciência não bateu o martelo com uma explicação para isso, né? Então, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, não estão conforme a origem, a raiz da sua conformidade não sai de Deus, que criou homem e mulher e diz, né, que os dois se complementam, que os dois se unem e que os dois povoam a terra, procriam, né? Está o útero da mulher aberto à vida, né, a partir do momento em que ela se une ao seu esposo, né? Aquele, né, que Deus uniu em sacramento. Então, é desordenado por isso. É intrinsecamente desordenado, faz parte da essência do ato. Não tem como eu tornar isso extrínseco, algo que acontece ou não. Não, é intrínseco. É sempre desordenado. De qualquer forma, sob qualquer aspecto, é desordenado. Eu estou frisando isso para que não se tenha um outro tipo de raciocínio, não é? Que, tem as variáveis, sofreu isso, sofreu. Não, ele é intrinsecamente. Praticou, já é desordenado, tá? São contrários à lei natural, né? Fecham o ato sexual ao dom da vida.
não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Olha só, é preciso a diferença posta. Não é? Aqui no trechinho que eu separei sobre a dignidade humana, há uma diferença que é justa, é santa, essa diferença entre o homem e a mulher, as formas de pensar, não é? Esse conflitinho que existe entre nós, né, que o pecado original nos deixou, faz com que tracemos agora um novo caminho de volta ao céu, o caminho de santidade. O matrimônio é a figura do casamento de Cristo com sua igreja, Dom Estevão vai nos falar isso. Mas como que eu vou fazer isso? Se é contra a lei natural, se fecha a vida. A vida é a participação do ser humano na criação divina. No ato homossexual eu me fecho a isso, não quero participar da criação divina. Se eu não posso, é outro caso. Sou casada e não posso ter filho, é outro caso. Não é isso que vai fazer, mas eu posso abrir meu coração à adoção, eu posso abrir meu coração a outras formas de me doar para a igreja, na caridade, na assistência ao orfanato, por exemplo, a um asilo, ao cuidar do próximo desvalido. Então, se eu não tenho filhos, eu posso me ocupar de outros trabalhos, né? Porque filhos são amor e são trabalhos. Então, não é isso que impede a fecundidade. No entanto, intrinsecamente desordenado, ele está fechado à vida, porque é contra a lei natural e não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. E aí vem a questão da legitimidade, que vai falar aqui, que depois eu pego com vocês, mas à luz do direito mesmo. A gente consegue entender qual é a importância da verdade para a legitimidade de um ato. Vamos chegar lá, mas eu queria ler esse trecho para vocês. Então, Dom Estevão aqui, né, remete-nos à Carta do Chile, e eu quero ler para vocês o que os bispos do Chile declararam. São só dois pontinhos e uma conclusão, tá? Quando se trata de pessoas batizadas, né, eis o teor do momentoso documento, a linguagem de Dom Estevão. Quando se trata de pessoas batizadas, esse é o ponto número 1, que não se desejam contrair o sacramento do matrimônio ou estão impedidas de o contrair, porque ainda continua a existir o vínculo sacramental de um dos cônjuges ou de ambos, casados no foro religioso e divorciados no foro civil, é proibido a todo sacerdote e diácono participar de alguma forma, ou a qualquer título que seja, de cerimônia pretensamente litúrgica ou paralitúrgica, ou seja, paralitúrgica é aquilo que não está conforme a liturgia, né? Não está dentro da liturgia, está ao lado, né? Então, de preces ou bênçãos. Então não há prece, não há bênção, não há sinal da cruz, não há oração para esses casais. A não ser para que se convertam. Olha que interessante, né? A igreja pede a conversão desses casais. Não é? Porque eles estão afastados do sacramento. Então, né, não existe celebradas com a finalidade de conferir valor religioso a uma vida comum, que nada tem a ver com o sacramento do matrimônio. E ele barra ainda outros sacramentos, né? Por exemplo, o sacramento da reconciliação. Os casais em segunda união não podem se reconciliar com Deus, ou os casais que não se casam na igreja, só tem o casamento civil, ou só se juntam, ou alguma coisa assim, né? Eles não podem nem receber nenhum sacramento, porque eles não podem se limpar. Olha só que coisa, né? Então, vai dizer aqui que, em virtude disso tudo, a transgressão desta norma será considerada como falta muito grave contra a disciplina da igreja. Então, gente, quando eu transgrido a disciplina da igreja, é porque eu já estou longe da possibilidade de bênção. Não é? O sacramento e a bênção sacerdotal, ela não é, vamos dizer, uma liberalidade do sacerdote. Eu vou ler em seguida para vocês. Ela precisa estar conforme a igreja, senão não tem validade. Eu não posso fazer, né, da igreja um cantinho dos meus pensamentos, do que eu acho, enquanto leigo, sacerdote, consagrado, o que seja. Então, sem derrogar, ponto 2, sem derrogar ao que acaba de ser dito, né, sem abrir mão do que eu disse antes, vão dizer os bispos, os sacerdotes exercerão uma atividade pastoral junto a tais pessoas. Atividade que não poderá, em caso algum, ser apresentada como aceitação da situação ilegítima, mas sim como auxílio para que tornem a encontrar Deus. Olha aí o que eu disse sobre oração, né? Para que tornem a se encontrar com o sacramento. Cristo presente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade,
não é? Os sacramentos da cura, né? O sacramento da Eucaristia e da reconciliação. Essa é, vamos dizer, a origem e a vocação da pastoral da segunda união. É direcionar esses casais, Dom Estevão vai fazer uma observação lá mais na frente, direcionar esses casais, né, se possível, para algumas soluções, né, que a igreja vai apresentando aí numa crescente, né, na verdade decrescente, porque ele começa com a solução ideal e depois ele vai, né, cedendo por conta dos filhos. A gente vai chegar nesse ponto, mas olha só, para que se tornem a encontrar Deus, ou seja, estão distantes de Deus. Infelizmente estão. Devem buscar se unir a Deus, devem buscar a oração, devem buscar a caridade. A igreja pastoreia na caridade esses casais, entendem? Mas isso não quer dizer que a igreja está sanando uma situação que é insanável. Então, para concluir, essa atividade pastoral será tal que evite todo o equívoco a respeito do fato de que as pessoas que vivem na situação irregular acima descrita não se podem aproximar dos sacramentos, né? Então, olha só, evitar o equívoco, né? Não é porque eu estou criando uma pastoral que eu estou ratificando que aquilo é bom, não é? Ratificar a situação irregular acima, né? Porque na verdade elas não podem se aproximar dos sacramentos e não poderão, mesmo estando inseridas na pastoral. Isso é questão de obediência, meus irmãos. Eu posso dizer para vocês que a gente pode exercer a fé católica cristã de toda a forma que nós quisermos. Nós somos livres para ir lá comungar e pecar de todas as formas possíveis. Isso não quer dizer que eu estou inserida no plano da salvação. Eu sou livre para viver a religião do jeito que eu quiser, mas isso não quer dizer que eu estou inserida no plano da salvação. Não é? Isso não quer dizer, né, que eu realmente recebi uma bênção. Isso não quer dizer que eu realmente amo a Deus, porque Deus diz: quem me ama segue os meus mandamentos. Jesus explicou o que é o amor. Quem me ama obedece, não é? Então, que amor é esse que eu não consigo colocar na frente dos demais amores ou vontades da minha vida? Essa é a primeira questão que a gente deve colocar. Dom Estevão faz um comentário a esse documento e diz assim, olha, depois ele faz o comentário à essência do problema, mas aqui ele está fazendo, né, o comentário a respeito do documento. É notório o fato de que certos sacerdotes, vítima de confusão doutrinária existente nesse setor, têm celebrado cerimônias de bênção nupcial em favor de pessoas batizadas na Igreja Católica que desejam viver conjugalmente, mas não se querem casar propriamente ou não podem receber legitimamente o sacramento do matrimônio. É notório, né, que isso está acontecendo. Tais cerimônias têm causado perplexidade no povo de Deus, pois vem a ser um simulacro de matrimônio, um matrimônio falso, né? Sacramental. E dão a entender que, apesar da recusa da igreja, Deus pode abençoar tais uniões. Mas esses ritos insinuam a existência de uma nova igreja ao lado da igreja oficial ou simplesmente anulam o conceito da igreja. O sacerdote, em tais circunstâncias, faz-se dono das bênçãos de Deus e as administra a quem ele subjetivamente julga que as pode administrar. Subjetivo é tudo que diz respeito ao sujeito. Eu pego o que eu acho que eu posso fazer e faço. Enquanto essa bênção ela é objetiva, ela não está ligada ao subjetivo, ao sujeito, mas sim ao objeto, que tem um rito próprio e que tem uma legislação própria para ele. Né? Então, se eu acredito na Igreja Católica, se eu sou um sacerdote da Igreja Católica, mas eu sou subjetivista com relação ao que eu faço, então, por baixo, eu posso dizer, não é um bom sacerdote. Não é um sacerdote segundo o coração de Cristo. Né? Está em pecado grave, levando outros a pecar gravemente também. Então, isso é muito mais cobrado até do que de um leigo, né? Porque ele é um sacerdote, sem ele isso não aconteceria. Ilude assim as consciências dos fiéis, olha aí, causa uma ilusão de fé, né? É uma química da fé, que de boa fé ou movidos por ignorância simplória, olha aí, né? A responsabilidade deles. Leigos de boa fé ou ignorantes, pessoas ignorantes, né? As procuram esses sacerdotes colocando capa de verniz sobre uma realidade que não a comporta. Eu vou ler de novo para vocês porque isso é grave.
O sacerdote, em tais circunstâncias, faz-se dono das bênçãos de Deus e as administra a quem ele subjetivamente julga que as pode administrar. Ilude assim as consciências dos fiéis, que de boa fé, ou movidos por ignorância simplória, as procuram colocando capa de verniz sobre uma realidade que não a comporta. Não existe essa realidade para a igreja. Pode existir essa realidade em vários outros lugares. Você pode criar quantas igrejas você quiser, mas não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Em vista de tão grave situação, os bispos do Chile fizeram essa declaração. Bom, os bispos agiram muito bem, né? Temos que dizer que em 79 agiram muito bem. E no nosso tempo, o que o Santo Padre fez com a Alemanha? Mandou uma comissão para investigar o que estava acontecendo na Alemanha. Que negócio é esse que vocês estão fazendo aí na Alemanha? Por quê? Há algo muito importante que temos que saber sobre o poder dos sacerdotes, né? Sobre quando eles agem conforme o que Cristo ensina, conforme o que é o mundo de Pedro, né? Pedro precisou dos apóstolos, os bispos, para o acompanharem na missão, e esses bispos precisaram de presbíteros para os auxiliarem nas suas funções. Então, o sacerdote é um auxiliar do bispo, que é um auxiliar do Papa. O próprio Cristo é a fonte do ministério da igreja. Instituiu, deu-lhe autoridade e missão, orientação e finalidade. Não é algo solto. É algo que tem um objetivo muito claro. Ele tem uma autoridade, uma missão, uma orientação e uma finalidade. Artigo 874 do Catecismo da Igreja Católica. 875, mais um trechinho. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo, não como membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Ninguém pode conferir a si mesmo a graça. Ela precisa ser dada e oferecida. Isto supõe ministros da graça autorizados e habilitados por Cristo. Dele, os bispos e os presbíteros recebem a missão e a faculdade, o poder sagrado de agir na pessoa de Cristo cabeça, em persona Christi, né? É o que a gente fala para dizer que ali não está a mão do sacerdote, está a mão de Cristo. Ele só pode abençoar aquilo que a igreja, através, né, da sua tradição apostólica, Pedro e os discípulos, né, formaram e foram formando ao longo do tempo, evoluindo no pensamento teológico, óbvio, né, ao longo da tradição católica, pelos papas, né, autorizam e informam a igreja. A igreja não é uma instituição que fica jogando regra. A igreja é mãe e mestra. É a pura esposa de Cristo. É a santa esposa de Cristo. Não se brinca com a igreja, nem com as coisas da igreja, né? A tradição da igreja chama de sacramento este ministério, que é o sacramento do sacerdócio, pelo qual os enviados de Cristo fazem e dão, por dom de Deus, e não por si mesmos, por dom de Deus, o que não podem fazer nem dar por si mesmos. Estou no 875 do Catecismo, tá? O ministério da igreja é conferido por um sacramento específico. Então vejam a gravidade, por isso eu quis começar, né, pelo erro dos sacerdotes, porque é necessário, dentro do conceito de família, está a atividade sacerdotal. A atividade sacerdotal está intrinsecamente ligada à formação da família. Ele orienta os passos da família pelo quê? Pelos cursos que ele ministra na sua paróquia, pelas pastorais que ele cria para acompanhar esses casais, porque ele é o quê? O pastor daquele pequeno rebanho. Então a família precisa estar bem alicerçada nos documentos da igreja, para que, ao sinal de um erro de um sacerdote, não se perca, e Deus queira por um bom sacerdote que as conduza, que faça um bom sacramento junto com eles. Na verdade, eles que fazem o sacramento, mas eu digo que ministre, preside esse sacramento, não é com a caridade, com o amor que a igreja pede, porque a caridade não anula a verdade. Então, meus irmãos, Dom Estevão Bittencourt nos aprofunda um pouco mais
e diz da unidade da indissolubilidade. Então são questões muito importantes para os nossos tempos. Porque, já ouvi falar, mas vocês não ouviram Dom Estevão falar. Né? E Dom Estevão ele aborda isso de uma maneira muito profunda e simples, o que não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? É preciso ser um doutor, né, em teologia para fazer uma coisa dessa. Então vamos lá. Dom Estevão fala que o matrimônio é por sua natureza monogâmico e indissolúvel. Com efeito, né, doação tão íntima quanto a conjugal, se é verdadeira, só pode ser realizada em relação a uma pessoa e uma vez por todas, ou seja, por tanto tempo quanto dure essa pessoa. Se há restrições nessa doação, ela já não é o que professa. Ela já não é o que professa. Ela aparentemente é, mas ela não é. Então é o pecado revestido de bondade, né? Olha a gravidade disso, o pecado revestido de bondade, né? O demônio se veste sob o manto da humildade, vai dizer Santa Faustina, mas não se veste no manto da obediência. Olha onde a gente identifica a ação demoníaca. Para começar, né, eu digo isso não para os ignorantes que agora estão vendo esse vídeo e se casaram na ignorância, né, numa segunda união, né, mas eu estou dizendo para aqueles que conhecem, aqueles que sabem onde estão pisando, né, e estão buscando uma confirmação do que estão fazendo. Não, não tem. Se há restrições nessa doação, ela já não é o que professa. União de amor total, né, o que ela professa? União de amor total. Antes vem a ser experiência. Vamos fazer uma experiência para ver se dá certo? Aventura, por quê? Porque disso pode gerar consequências que o casal não está aberto a isso, então é uma aventura. Utilização do parceiro, né? É fazer uso daquela relação enquanto está junto. Se não der certo, separa. É mais fácil no cartório do que na igreja, né? Não é propriamente querer bem ao outro. Não é enxergar no outro a dignidade de um filho de Deus. Não é por eu te amar, eu me dou. Lá no altar eu vou me doar. Como Cristo se doa, nós não se doa no altar? Por que o casal vai ao altar? Para se doarem, não é? É um sacrifício também. É uma alegria? É, mas é um sacrifício. E o casal se apresenta diante do sacerdote, Cristo, para se oferecer em sacrifício um ao outro, para se doar na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então não é um querer bem ao outro. Por quê? Porque os dois estão em pecado mortal. Querer bem é querer que o outro se salve, não é a frase que eu coloquei hoje aí nas mídias? Não é? Querer a salvação. Por isso temos que amar os inimigos, porque a gente quer a salvação do inimigo, quer que ele se converta. Querer bem é querer a salvação, né? Querer construir o outro, né? Então não é propriamente um querer bem ao outro ou querer construir o outro, mas é talvez Dom Estevão diz, querer o outro já construído ou na medida em que esteja construído. Ponto. Eu não quero me dar o trabalho de nada, não é? Eu sou livre e cada um se constrói do jeito que quer. Isso não é Igreja Católica. Entregar-se totalmente a alguém, vai dizer Dom Estevão, incluindo a doação do próprio corpo, é ao mesmo tempo guardar a possibilidade de se retratar, ou seja, de voltar atrás dessa minha entrega. Significa querer compatibilizar o total e o parcial. Duas coisas incompatíveis. Eu tento compatibilizar o amor que é total com uma união irregular que é parcial. O absoluto, que é o sacramento indestrutível, com o relativo. Eu consigo compatibilizar o absoluto com o relativo? É prometer um amor revogável ou uma fidelidade em termos, o que redunda em ambiguidade e hipocrisia. Olha as palavras de Dom Estevão. Compatibilizar o total e o parcial, o absoluto e o relativo, o revogável, não é? Ou uma fidelidade em termos, com o amor. É tornar o amor algo revogável. Que triste. Eu peguei aqui a leitura para nós, que eu acho muito importante. Eu achar um marcador aqui, senão me perco. Prestem atenção nessa leitura. Isso já era duro naquele tempo de Jesus.
Eu peguei a leitura de Mateus no capítulo 19, eu vou pegar só o trechinho, não é, em que Cristo está ensinando a respeito do matrimônio, o debate sobre o matrimônio. Né? É permitido o homem rejeitar sua mulher em um motivo qualquer? Vieram perguntá-lo para pôr à prova. Quantas vezes não somos eu e você que pomos Cristo à prova com as nossas perguntas que não estão conforme, que nós sabemos que no fundo, não está conforme. É possível rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer. O senhor está pregando aí, né, no Sermão da Montanha, que quem olha para uma mulher com desejo já comete adultério. Aí vai passando o tempo, vai passando aquele povo, né, hipócrita, né, quer saber, então, então eu posso rejeitar se eu não posso cobiçar outra mulher com o meu olhar? Jesus respondeu: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Quem consegue me cortar o meio aqui e eu continuar viva? Alguém consegue? Não, então como formam uma só carne na igreja, no sacramento, não tem divisão, não tem como, porque eles não são mais dois, são um. Não são dois, são um. Deixa eu ver se eu consigo fazer um. Aqui, é uma pessoa só. Já não são dois, mas uma só carne, portanto não separe o homem o que Deus uniu. Não são dois espíritos, não são um espírito só, meus irmãos, são duas carnes em uma. Por quê? Porque quando a carne morre, o espírito está ali ainda, né? Naquela carne. Então a parte da carne morreu, tudo bem, agora eu sou livre, posso me casar, posso me dedicar só à igreja, posso fazer voto de celibato, posso ser sacerdote. Mas enquanto eu for uma só carne com alguém, como que eu posso? Não é? Olha a lógica da palavra de Cristo. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher e rejeitá-la? Olha aí, olha a arapuca para Cristo. Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio de mulheres. Dureza! Um coração que ainda não está aberto ao amor, caridade, não deu de cara com Cristo, caridade. Cristo renúncia aqui, ó, na cruz. Sacrifício e renúncia. Quer um amor assim? Sacrifício e renúncia? Não é? Então é por causa da dureza. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, isso só a igreja pode analisar, que é o processo de nulidade matrimonial, só no caso de matrimônio falso, né? E a esposa, né? Todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e esposa uma outra, comete adultério. Acabou. Palavra de Cristo, não tem meio termo. Comete adultério. E quem comete adultério está em pecado mortal. Não é? Não é um dos mandamentos? Então, não cometerás adultério. Então, e aquele que esposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Ou seja, a pessoa que repele o outro comete adultério, se casa com outra e ainda faz a outra cometer adultério. Por quê? Porque ela não vai conseguir ficar sozinha. Será que ela tem essa noção de que ela precisa ficar sozinha? Sem sexo? Olha a dificuldade, né? Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Não é? Olha aí como é difícil. Respondeu-lhe ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Gente, aqui depois ele fala dos eunucos que se fazem eunucos, né? O celibato, né? Depois ele fala do celibato. Se você não está aberto a isso na sua vida, a dizer um sim eterno na sua vida, então você tem que fazer, né, uma vida conforme, né, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ninguém se casa no reino de Deus. Diz Jesus, ninguém se casa nem se dá em casamento. Né? O que perguntaram para ele daquela mulher que foi desposada com 7 homens, fizeram uma figuração lá para ele responder: não, aqui no reino dos céus não tem essa confusão que vocês ficam fazendo aí na terra. Não tem, entende? Então assim, não dá, gente, olha só, não dá pra gente querer distorcer a verdade para que ela caiba no nosso mundinho, porque a verdade é Cristo, e Cristo é a palavra viva de Deus, ele não se distorce. Cristo é uma pessoa, a verdade é uma pessoa. Então como que eu faço a verdade ser algo que eu quero? Então eu quero que Cristo seja algo que eu quero? Como que eu faço isso? Eu não faço isso nem com meu filho. Eu não consigo controlar nem a vontade do meu filho, eu vou controlar a vontade de Deus na minha vida. Então são perguntas, meus irmãos, parece que é lógico, mas nem todo mundo se faz. Dom Estevão fala:
o que redunda em ambiguidade e hipocrisia. É melhor que a gente não se case, então. Não é porque o homem ele tem essa hipocrisia tão latente dentro dele que a primeira coisa que eu acho que o homem tem que fazer para se casar é abrir mão da hipocrisia. É ou não é? Eu me caso já pensando que eu posso me separar? Não, eu tenho que me casar pensando que eu estou fazendo o sacrifício da minha vida até a vida daquela pessoa, até o fim da vida daquela pessoa. O sacrifício, o anular-se. Mas o mundo de hoje não quer anulação. Quer anulação do casamento, mas não quer anular-se pelo casamento. Quer acabar com tudo que Deus fez. Quer anulação do sacramento, quer anulação do que Deus veio trazer. Mas não quer anulação de si mesmo pelo outro. Não quer o que Cristo fez na cruz, se anulou. Né? Se fez homem, se despiu de majestade. Não, imitar Cristo não. Mas eu quero seguir Cristo, mas não quero imitar Cristo. Mas eu quero seguir Cristo, mas eu não quero carregar minha cruz. Ô, meus irmãos, vamos botar a cabeça no lugar e tentar pensar aonde que isso é coerente e lógico. Vamos continuar com Dom Estevão. Qualquer dos dois cônjuges, ao ouvir a promessa do amor do seu consorte, pode saber que essa promessa inclui a eventualidade de uma recusa ou de um não, desde que o consorte julgue que tem suas razões para dizê-lo, já que eu quis conjugar, não ambiguidade do amor revogável, né, do absoluto, do relativo, do total e do parcial. Eu posso esperar a qualquer momento que a pessoa use um desses dois critérios, né? Eu posso esperar que ela realmente queira ficar comigo, mas ao mesmo tempo, como isso é relativo, não é absoluto, eu posso esperar que ela dê o fora e me deixe do jeito que, com quantos filhos, o que ela quiser fazer da vida dela, porque ela não tem dentro dela a responsabilidade pela dignidade humana do outro. Eu vou terminar esse vídeo, não vou exaurir esse conteúdo de Dom Estevão, porque eu quero subdividir ele para a gente conseguir realmente apreender esse conteúdo, já que o Papa nos pede essa reflexão sobre a família. Estamos no mês que ele pediu para a gente refletir sobre aqueles que estão, orar por aqueles que estão se preparando para o matrimônio, jovens, né, ou os casais de noivos que estão se preparando. Esse é o mês de junho, o mês do Sagrado Coração de Jesus. O Papa colocou no Sagrado Coração de Jesus as famílias por se formar. Então precisamos ter bastante atenção, é por isso que eu faço questão de pegar ponto a ponto com vocês, tá bom? Vamos terminar esse trechinho de Dom Estevão quando ele diz, olha, essas verdades incutidas pela natureza mesma do amor conjugal são corroboradas pelo Evangelho. Esse trechinho que eu li é né? Mas Dom Estevão ainda cita Marcos 10, se vocês quiserem anotar aí, olha, Marcos 10, do 5 ao 12, Lucas 16, 18 e 1ª carta aos Coríntios 7, 10 e seguintes, tá? O Senhor deu dignidade nova ao sacramental ao enlace matrimonial, né? O Senhor, pelo amor que ele veio trazer e ressignificou toda a lei, nele mesmo, que é a lei, que é o verbo de Deus, deu uma dignidade nova. Ele elevou a natureza do sacramento. Por quê? Porque ele figurou nele mesmo, meus irmãos. São Paulo diz, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Esposa, sede como a igreja, submissa a Cristo. Por que a igreja pode ser submissa a Cristo? Porque Cristo deu a vida por ela. Sangue e água jorraram do coração, ele fundou a igreja ali. Foi ali que ele nos recapitulou nele. É por isso que a mulher deve confiar no homem. E o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, deve se doar totalmente a ela. Não se doar a ela e outras coisas na vida dele, se doar totalmente a ela. Se voltar à família, cuidar da família, uma responsabilidade dele. E a mulher, não é? Servi-lo no amor, né? Ele ajuda a mulher a servi-lo, né? Na verdade, porque ele está se doando a ela. Então veja a beleza que o demônio quer destruir do matrimônio, né? Quer colocar a mulher numa situação, né? De apreensão com tudo, porque a mulher tem uma vocação e ela tem que abrir mão, ela tem que ir para o mundo, ela tem que fazer tanta coisa, né? Isso foi num crescente que hoje é quase uma necessidade, né? Ganhar dinheiro. Então isso tudo foi se desconfigurando, mas o Evangelho não dizia assim. Cristo não dizia assim, né? O Senhor deu dignidade nova. Ele nele, ele esposo, igreja, né, esposa, saiu do lado, saiu do peito aberto de Cristo, do coração de Cristo. Também a mulher sai do coração do homem, que é o seu marido, né? O seu marido tem que ter sua mulher ali como algo dele, pertencente a ele, no bom sentido, não da posse, não é disso que a gente está falando, mas pertencente a ele enquanto, né, dedicação, responsabilidade, respeito ao corpo dela, respeito ao tempo dela,
né? E a mulher também respeito, serviço. Que bonito que é essa figuração de Cristo. Por isso que ele veio elevar, dar nova dignidade ao enlace matrimonial. O matrimônio cristão vem a ser participação do amor que une entre si, Cristo e a igreja. No lar cristão de São Paulo, o esposo faz as vezes de Cristo e a esposa representa a igreja. Carta de São Paulo aos Efésios 5,32. Cada família cristã constitui assim uma igreja doméstica. É uma célula pequena da igreja grande. Que bonito, né? Assim como o corpo de Cristo, né, tá presente, no mínimo um pedacinho, ele está presente naquela partícula da Eucaristia, ele todo total, ele é infinito, ele se dá em cada pedaço totalmente. Em cada família ele está presente infinitamente dentro daquela família pelo sacramento. O sacramento é o sinal vivo de uma graça, né? É o sinal visível de uma graça invisível. Então o sacramento é Cristo visível através daquele conteúdo material, né? Aqui o homem e a mulher gerando, né, um ser que é parte dos dois, né? Assim também a Santíssima Trindade também tem essa ligação com a Santíssima Trindade. É tão bonito e é tão santo, né, que a questão do filho hoje é também posta de lado, né, como se fosse algo para atrapalhar, como se não fosse algo, né, virtuoso e belo. Tudo isso, meus irmãos, é esse lado do demônio para desconfigurar o que é virtude. O demônio não tem novidade. Eu vou dizer ali para frente também, eu fiz essa reflexão. O demônio, ele pega o que é de Deus e perverte. Tudo que é de Deus ele faz e que legal, vou perverter. Que legal, vou perverter. Por quê? Porque ele é homicida desde o princípio. Ele quer te tirar a vida, né? E ele é mentiroso. Ele faz com que você creia em coisas que não são verdades. Creia em coisas que não é Cristo. Cristo é verdade. Ele odeia Cristo. A igreja que é a continuação do Cristo vivo e a dispensadora das graças da redenção. Olha aí, é a continuação de Cristo, por isso que o demônio odeia a família, né? Não tem poder sobre tais disposições do Senhor, como eu li para vocês no Catecismo da Igreja Católica. A igreja não tem poder sobre tais disposições do Senhor. Por quê? Porque ela é ministra. Ela é ministra. Ela está ali como que administrando o sacramento. Ela não está inovando, entendem? Não é senhora. Ela não é dona, ela é ministra. A ela foi dado um mandato, um munus que o sacerdote cumpre para fazer aquele enlace, né? Então, a igreja não tem poder. Ela não vai mudar isso nunca, porque não foi dado esse poder a ela. Ela é ministra, mas não é senhora, dona das determinações do próprio Deus. Ora, quem Deus ia dar o que é dele? Não tem nem como, porque a igreja não é infinita para suportar o que é de Deus, que é infinito. Então Deus deu o que ele achou que comportava dentro da igreja neste momento da nossa história. Precisamos aceitar. Volto ao início do vídeo, humildade e obediência. Para terminar, aqui de São Paulo, né? De São Paulo, considerem-se os homens como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja fiel. Até porque do administrador, como eu já cansei de dizer em vários vídeos aqui, se cobra o quê? O bem administrado. Isso a gente não pode esquecer. Se eu sou depositária fiel de um bem, ao final desse depósito, o que vai ser pedido para mim? A fidelidade. Fui fiel? Cumpri o que pediu o Senhor nesse depósito? Não é? Então, considerem os homens como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. São Paulo está dizendo que o homem me considera um administrador, não é? Ora, o que se requer dos administradores é que seja fiel. 1 Coríntios 4, 1 e seguintes. Por conseguinte, importa frisar que a monogamia e a indissolubilidade do matrimônio não são postulados dependentes de determinada cultura ou época. Ah, não, agora a gente está o mundo evoluiu. Agora isso não é mais possível. Ora, meus irmãos, para aí, né? Isso não é um postulado que depende da cultura, senão estaria atrelado ao homem e não a Deus, né? Ou época da história e nem se devem a pontos de vista de alguma escola teológica sujeita a ser ultrapassada. Ah, o ensinamento de Santo Tomás não cabe mais aqui não, sobre sacramento.
Não cabe mais aqui não, né? Porque agora está ultrapassado. Não. Derivam do âmago da concepção filosófica, natural e racional, né? As coisas que são postas aí para que nós alcancemos Deus, que é o quê? A natureza e a razão. E da noção teológica, iluminada pela fé. Pronto. Né? Do matrimônio. Então, elas não se sujeitam a nada. Só, né, não são postulados dependentes de determinada cultura, época, não são determinadas pelo homem, né? Mas derivam do âmago da concepção do matrimônio. Está no âmago, vem de Deus, não vem do homem. É impossível uma bênção para união legítima, porque pode dar 10.000 bênçãos, nenhuma delas vai valer. E aqueles que estão recebendo estão enganados, achando que há algo, não é, que passou de Deus para eles ali. Enquanto muitas vezes eu posso até figurar isso com a comunhão quando estamos em pecado mortal. Achamos que estamos ganhando a bênção, mas estamos ganhando o quê? A maldição, por nós mesmos. Cristo não quer isso. Mas como eu posso me unir a Ele, né, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, com o pecado mortal? É a mesma figuração. Eu me uno a alguém com pecado mortal. Para terminar esse primeiro vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que a baliza disso tudo está no Catecismo da Igreja Católica, quando na Justiça, no artigo 3º, né, quando ele está falando da justiça social, ele fala da dignidade humana. E eu queria finalizar com essa leitura, peço para vocês um pouquinho mais de tempo, porque eu não vou conseguir colocar isso no próximo vídeo, porque já que a gente está falando que da união ilegítima em si, né, e de como ela não pode ser abençoada, a gente tem que ir um pouco mais na raiz, né? E aí Dom Estevão nos ajuda nisso, porque ele nos trouxe até aqui. Ele nos trouxe até a dignidade humana. E aí o que eu fiz? Peguei a parte que o Catecismo e a Igreja nos ensinam o que é a dignidade humana. Vocês podem pegar isso para o matrimônio e vocês podem pegar isso para todas as outras relações que vocês tenham, de patrão e empregado, de amizade, familiar, né, que é o tema que nós estamos aqui acentuando, né, que são as famílias. Prestem atenção. 1930 vai falar do respeito à pessoa humana. O respeito à pessoa humana implica que se respeitem os direitos decorrentes de sua dignidade de criatura. Esses direitos são anteriores à sociedade e se lhe a ela se impõe. Não é porque eu sou um ser humano antes de eu ser sociedade. A sociedade é o vínculo que se tem, né, para se viver em comunidade. Já que Deus quer, como vai dizer aqui, que alcancemos as coisas uns ligados aos outros, em comunhão fraterna, não é? São eles que fundam a legitimidade moral de toda a autoridade. Então, são os direitos, né, decorrentes da dignidade, que nem os estados podem modificar por leis. Por quê? Porque eles fundam a legitimidade moral da autoridade. Ou seja, se eu promulgo uma lei imoral, eu estou indo contra a dignidade humana, que é anterior à sociedade. Olha a gravidade disso. São eles que se fundam a legitimidade moral de toda a autoridade de uma sociedade que os despreza ou se recusa a reconhecê-los, esses direitos conforme a dignidade, em sua legislação positiva, mina a própria legitimidade moral. Sem esse respeito, uma autoridade só pode apoiar-se na força ou na violência para obter a obediência de seus súditos. Que súditos são esses? Os súditos cristãos. Não é? São os súditos que não vão... Um médico, por exemplo, para que seja obrigado a fazer um aborto. Né? Então são súditos que não vão se submeter, só pela força, só pela imposição, isso vai acontecer. Cabe à Igreja lembrar esses direitos aos homens de boa vontade, lembrar, não é um Estado, né? Não é um Estado em que a Igreja está unida ao poder estatal, não é isso. A Igreja está sempre informando, essa é a doutrina social da Igreja, para dizer, olha, vocês estão desviados, vocês podem fazer, mas vocês estão desviados. Né, vão pagar. A Igreja também faz esse alerta. Uma mãe também diz para um filho quando ele pode errar, você está errando, você está indo por um caminho que é o da condenação. Então a Igreja lembra, cabe à Igreja lembrar esses direitos aos homens de boa vontade e distingui-los das reivindicações abusivas ou falsas. Olha aí, direitos que não são conforme a dignidade humana.
Então, quando eu peço também para que o meu casamento de segunda união seja abençoado pela igreja, eu violo isso. Por quê? Porque eu, em pecado mortal com mais um, quero que a igreja, não é, assuma a responsabilidade pelo meu erro, pelo meu ato, que é um erro. Meus irmãos, que a igreja tenha caridade para tratar esses nossos irmãos de segunda união, ótimo. A gente vai, o Dom Estevão fala sobre isso nos próximos vídeos, mas isso não vai deixar de ser um erro. Infelizmente, conta-se com outras ferramentas, tá? Mas não é abusiva ou falsa uma lei ou uma bênção que autoriza isso. Abusiva ou falsa. Isso serve para a autoridade do Estado, mas serve também para a igreja. O respeito pela pessoa humana passa pelo respeito deste princípio. 1931. Que cada um respeite o próximo sem exceção como um outro eu, levando em consideração a atitude, sua vida e os meios necessários para mantê-la dignamente. Nenhuma lei seria capaz por si só de fazer desaparecer os temores, os preconceitos, as atitudes de orgulho e de egoísmo que constituem obstáculos para o estabelecimento de sociedades verdadeiramente fraternas. Esses comportamentos só podem cessar com a caridade que vê em cada homem um próximo, um irmão. E aí, meus irmãos, o que acontece quando nós vemos o outro, né? Aquele que queremos formar família com caridade? A primeira coisa que deve vir no nosso coração é a dignidade que esse ser humano tem frente a Deus, e eu não quero desviá-lo do seu caminho. Estou pronto também para renunciar àquele que eu amo porque ele não está disponível para mim? Posso amar até uma pessoa assim, mas não está disponível, preciso abrir mão. E ele também precisa abrir mão. E aí? Não é? Então, vamos aprofundar nossas reflexões, não vamos ficar na superfície do que o mundo nos diz e do que ouvimos na TV ou do que alguns bispos fazem e desviam. Existe uma verdade, existe a raiz. Então aqui, ó, com o servo de Deus, nós temos Bittencourt nos ajudando. Estamos aí com mais de 2000 anos de Igreja Católica no Catecismo, né? Estamos aí com o ensinamento da Bíblia, de Jesus Cristo. O que mais nós queremos para entender o que é verdade, o que é o certo, o que é o errado, dentro de uma bênção, né? De um sacramento do matrimônio? É preciso humildade e mansidão para sermos obedientes e, por fim, sermos salvos, tá? Essa é a primeira mensagem desse primeiro vídeo e vamos continuar. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima, não é? E não vamos esquecer de rezar pelas famílias que estão se iniciando, esses noivos que vão se casar, porque foi assim a vontade do soberano pontífice da Igreja Católica, que rezemos nesse mês de junho por eles. Até mais. Até a próxima sequência desse vídeo.